Conjuntos numéricos. O primeiro conjunto que nós teremos é o conjunto dos números naturais. Os números naturais são todos os números inteiros e positivos. O seu símbolo é esse N com a barrinha dupla. Com o zero, nós poderemos considerar os naturais como 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Quando nós temos os símbolos naturais com um asterisco ao lado, nós estamos excluindo o zero. E aí nós teremos 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Já os números inteiros são os números inteiros positivos e negativos. Observe que aqui nós tínhamos apenas os números positivos. 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Aqui nós estamos vindo desde menos infinito até mais infinito, com números positivos e negativos, mas desde que eles sejam inteiros. Então, nós temos lá desde menos infinito até vamos vindo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Este é o símbolo de números inteiros. E quando nós temos os símbolos de números inteiros com asterisco ao lado, nós estamos excluindo zero. Ou seja, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 e assim por diante. Números racionais. São inteiros, decimais e frações, positivos ou negativos, só não podendo ser decimais inexatos e não periódicos. Por exemplo, 0,1, menos 0,5, menos 2, menos 1,5, 4 sétimos e etc. O símbolo de racionais é este Q com uma barra. Observe que nem todo número negativo é inteiro, pois temos decimais e frações negativas, que fazem parte apenas do conjunto dos racionais e dos reais. Observe que o conjunto dos racionais engloba tanto o conjunto dos inteiros quanto o conjunto dos naturais. Observe aqui, por exemplo, menos 2 é um número inteiro e negativo. Ele pertence ao conjunto dos números inteiros, porém pertence também ao conjunto dos números racionais. O conjunto dos números irracionais são os decimais infinitos e não periódicos, como por exemplo o π, a raiz de 2 e etc. O seu símbolo é este I com a barra dupla. Os números reais, por sua vez, engloba todos os conjuntos anteriores. Assim, podemos dizer que todos os outros são subconjuntos dos reais. Dentro deles temos, por exemplo, 1, menos 1, 0,3, menos 3,5, 1/5, etc. E os seus símbolos são reais, tá? R com uma barra dupla, é o símbolo de reais. Então, observe que dentro dos reais eu tenho todos esses conjuntos que nós estávamos falando até agora, os racionais e os irracionais, e que dentro dos racionais nós temos ainda os inteiros e os naturais. Por fim, nós temos os complexos. Os números complexos, ou também chamados de imaginários, são as raízes pares de números negativos, como, por exemplo, a raiz quadrada de menos 4. Observe que esses números não farão parte do conjunto dos números reais, e o seu símbolo será um C, com uma barra. Observe que eu não tenho um número que elevado ao quadrado dê menos 4, porque tanto 2 positivo quanto 2 negativo elevado ao quadrado darão como resultado 4 positivo. Logo, no universo do conjunto dos números reais, eu não tenho uma resposta satisfatória para isso, somente nos números complexos. Apenas para que nós possamos entender melhor, então eu tenho aqui os números complexos como uma categoria totalmente à parte dos demais números. Tenho aqui os reais. Os reais são um grande conjunto que engloba os irracionais e os racionais. Os racionais, por sua vez, são um grande conjunto onde dentro dele estão os inteiros e os naturais. Ou seja, inteiros e naturais são subconjuntos dos racionais. Racionais e irracionais são subconjuntos dos números reais. Então, como dentro dos inteiros eu tenho os inteiros positivos e negativos, e os naturais são justamente os inteiros positivos, eu posso dizer que o conjunto dos números naturais todinho está dentro do conjunto dos números inteiros. Por sua vez, os racionais vão englobar tanto os números inteiros positivos e negativos, quanto também os decimais e as frações, sejam elas positivas ou negativas. Os irracionais, como nós já falamos,
são os decimais infinitos e não periódicos, como, por exemplo, o π, 3,14, 15, 92 e assim por diante, infinitamente e sem uma periodicidade, quanto outros valores, como a raiz de 2, raiz de 3 e assim por diante. Observe que nos racionais nós temos as dízimas periódicas. Por exemplo, se eu tiver um número que é infinito e periódico, por exemplo, 0,33333333, ele será racional e não irracional. E os números complexos são as raízes pares de números negativos.